Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. De acordo com o site O Antagonista, o general Augusto Heleno, do GSI, teria enviado à Rede Globo uma nota de repúdio à reportagem veiculada ontem no Jornal Nacional, que mostrava uma promoção sofrida pelo chefe da segurança pessoal de Bolsonaro aqui no Rio. Apenas a título de esclarecimento, essa reportagem visava desmontar, com base nesse fato, a tese da suposta insatisfação de Bolsonaro com sua segurança pessoal aqui no Estado. Afinal, é difícil crer que um governante promova alguém cujo trabalho lhe seja insatisfatório. E aí, o que vocês acham sobre essa nota do general? Gostaria muito de ouvi-los a respeito. Na minha opinião, entendo que uma nota dessa natureza só se justifique, só seja cabível quando a autoridade, o governante, possa apresentar um fato que conteste, que contraponha o fato apresentado naquela matéria jornalística. Nessas circunstâncias, acho que o governante não só pode, como deve, enviar esse tipo de nota, até mesmo para o esclarecimento dos ouvintes sobre a verdade dos fatos, aqueles ouvintes que são, em última análise, a população por ele governada. Só que não foi esse o caso, pois em momento algum o general refutou, o general contestou a promoção desse chefe de segurança, o que se tornou assim um fato incontroverso. Dessa forma, essa nota de repúdio do general, longe de ser uma tentativa de esclarecimento de fatos de um eventual mal-entendido, me soa mesmo como uma tentativa de intimidação à imprensa, ao livre exercício do direito da imprensa de informar. Bom, ainda no tocante à versão do governo, a versão do Planalto sobre o conteúdo do bombástico vídeo, do vídeo da reunião ministerial, que na próxima segunda será ouvido pelo ministro Celso de Mello e cujo teor integral estamos ansiosos para conhecer, ainda acerca da versão do presidente sobre aqueles fatos, não poderia deixar de mencionar aqui no canal a fala de Bolsonaro ontem pela manhã, ali no cercado do Planalto, onde ele fala aos repórteres, aos jornalistas, diante da sua claque, dos seus apoiadores, sejam eles pagos ou não com dinheiro público, mas ele fala diante daquelas pessoas que o idolatram, e lá, diante dos repórteres, ele se viu bastante embaraçado, confuso, para dizer o mínimo, para tentar explicar o que significaria a sigla PF, que não Polícia Federal. E diante dessa sua incapacidade de justificar o injustificável, o que fez ele? Mais uma vez, encerrou a entrevista de forma bastante grosseira, dizendo literalmente, abre aspas, chega desse interrogatório. Vejam a palavra por ele usada, interrogatório. Interrogatório diz respeito a um procedimento policial, inquisitorial, em certas circunstâncias, pode ser mesmo alusivo a um processo usado durante uma tortura, em que a vítima, uma determinada pessoa perseguida por um governo autoritário, é ouvida em circunstâncias bastante adversas durante um interrogatório. Essas são as palavras, é a natureza de palavras que povoa o imaginário do nosso presidente da República. Agora, a pergunta que fica, também sobre a qual gostaria muito de ouvir vocês, é a seguinte:
que não para de passar pela minha mente. Por que será que milhões de compatriotas nossos, diria eu milhões, como mostrado nas pesquisas de opinião, por que vocês acham que milhões de pessoas, de brasileiros, ainda se obstinam em acreditar cegamente nas palavras de Bolsonaro, em tudo que nos diz o presidente da República? Palavras essas, narrativas essas, que, como vemos na prática, estão cada vez mais distanciadas da realidade objetiva, da realidade dos fatos, a par daquelas pessoas beneficiadas por cargos, por boquinhas estatais, entre aspas, pelo governo, a par dessa categoria de pessoas, que é uma categoria restrita, por que vocês acham que tantos milhões se obstinam nessa fé, nessa crença inabalável na pessoa do presidente da República, em tudo que ele diz? Será que a miséria extrema, será que a fome vivenciada por tantos compatriotas nossos propicia esse fanatismo, propicia essa cegueira? Talvez a história volta e meia nos mostre episódios como esses, episódios deploráveis em que o ser humano renuncia à sua própria faculdade de fazer uso da razão, do que nos torna humanos, e se entrega ao fanatismo, à palavra do governante de plantão. Nesse cenário, me recordo de uma produção que já vi mais de uma vez, tenho aqui em DVD, gostaria de mostrar a vocês, recomendo, chama-se Berlim Alexanderplatz. Vejam, se vocês se interessarem, posso mandar mais detalhes na descrição do vídeo. É uma produção alemã, uma produção de uma série feita para a TV alemã nos anos 80 e que retrata a Alemanha do final dos anos 20. Pensemos, final dos anos 20, Alemanha, um país devastado pelas condições humilhantes do Tratado de Versailles, do Tratado pós-Primeira Guerra, que foi extremamente desfavorável para aquele país, um Estado alemão onde as pessoas se arrastavam em meio à fome, à miséria, à hiperinflação. Tenhamos em mente que as pessoas tinham que levar verdadeiros carrinhos cheios de marcos alemães, a moeda da época, carrinhos cheios para comprar um pão no mercado ao lado. Vejam a que situação eles chegaram. E nesse cenário, essa série espetacular descreve a trajetória de um ex-presidiário que, ao deixar a cadeia, tenta se restabelecer, tenta retomar sua vida com honestidade, com correção. Será que ele consegue? Bom, não vou dar esse spoiler para que vocês tentem ver a série, vocês podem tentar adquiri-la na internet. De toda forma, o que é mais interessante nessa série, é a razão pela qual estou recomendando que vocês assistam, é a caracterização de um cenário de época, de uma população extremamente desesperada que se arrastava, no caso, em torno dessa praça, que dá título à série, Berlim Alexanderplatz. Alexanderplatz é uma praça, uma famosa praça de Berlim, e lá se arrastavam multidões de desempregados, pessoas que tentavam viver de pequenos expedientes para ter algum dinheiro, algum trocado para comprar um pão, uma cerveja, pessoas que tinham que se embriagar frequentemente para esquecer toda aquela miséria, inclusive a sua miséria humana, pessoas que se viam desnorteadas ao abandono, sem saber o que fazer. E esse cenário social, econômico e social extremamente adverso para aquelas pessoas, acabou fazendo com que um cabo bastante
conhecido na Primeira Guerra Mundial, um pintor frustrado e um sujeito bastante medíocre viesse a se tornar praticamente o senhor de toda a Europa dentro de alguns anos. Estou me referindo a Hitler. Então, sintetizando, o que eu acho mais interessante nessa série, que não chega propriamente ao período hitlerista, mostra o período que antecedeu a ascensão de Hitler ao poder, mostra ali o finalzinho dos anos 20, nós entendemos, nós percebemos que esse fenômeno de uma ditadura, de um regime extremamente autoritário, que foi aceito pelo povo, por aquele povo, não surgiu ao acaso, não surgiu de forma aleatória, veio de uma miséria, de um desespero daquelas pessoas que se viam sem dinheiro, sem moral e, sobretudo, sem perspectiva, porque acredito que o pior desespero, a pior forma de tristeza para um ser humano é não enxergar um porvir, não enxergar um futuro, não conseguir enxergar sequer o dia de amanhã. Então, assistir a uma série como essa e a tantas outras produções audiovisuais, ler vários livros sobre os quais eu tenho comentado aqui no canal, acho que são formas de nos deixar, até certo ponto, vacinados contra quaisquer arrobos, quaisquer tentativas autoritárias de todos os gêneros. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.